Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Malandro é aquele que sabe o que faz. E hoje nós estaremos iniciando, uma coletânea ali falando sobre as linhas e as entidades de Umbanda. E estaremos iniciando com Exu. Então vamos dar início aos nossos estudos, lembrando de se inscrever, curtir e compartilhar para que esse material possa chegar a cada vez mais pessoas. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é diferenciar o orixá Exu da entidade Exu. Então, nós vamos aqui iniciar falando sobre o orixá Exu. Quem é o orixá Exu? Então, ele é uma força divina primordial da natureza e da criação, cultuado nas religiões de origem africana, especialmente no candomblé. É considerado o mensageiro dos orixás, o guardião dos caminhos e o responsável pela comunicação entre o mundo espiritual, Orum, e o mundo material, o Aie. Ele é o senhor do movimento e da comunicação e da vitalidade. Representa a energia dinâmica que põe tudo em ação. Então, nada acontece sem Exu. É ele que inicia o movimento. Ele é o dono dos caminhos e das encruzilhadas, abrindo e fechando portais de energia. Ele está presente em todos os rituais, pois é ele quem leva os pedidos humanos aos orixás. Sua energia é neutra, podendo manifestar tanto nas energias negativas quanto positivas, conforme o equilíbrio e a intenção de quem o invoca. Agora falaremos sobre a entidade Exu, né? Então, no culto à entidade Exu, o termo Exu não se refere a um orixá, mas a uma entidade espiritual trabalhadora, que atua sob a vibração do orixá Exu, o senhor dos caminhos e mensageiro entre os mundos. Essas entidades são espíritos evoluídos, que escolheram trabalhar nas zonas de transição entre a luz e a sombra, ajudando na limpeza energética, proteção e transformação de vibrações negativas. O Exu é o guardião dos caminhos, aquele que abre e fecha os portais, protege o terreiro, preserva o livre-arbítrio e mantém o equilíbrio entre as forças da criação e da destruição. Na Umbanda, Exu é também um grande defensor da lei e da justiça espiritual, agindo sempre conforme o merecimento e a necessidade de cada ser. A sua essência vibracional, ele representa a vibração mais próxima da matéria dentro da hierarquia espiritual. Isso significa que ele transita entre o plano físico e o astral inferior, lidando com energias densas, emoções humanas e desequilíbrios energéticos, sem se corromper por elas. Então ele é um ser, uma entidade que ele consegue transitar, né, tanto entre os vivos, né, o mundo dos vivos e os locais mais densos que a gente possa imaginar. Só que qual é a diferença dele? É porque ele não corrompe, não é corrompido pelas emoções humanas. Ele é sério, ele não. Vou dar um exemplo. Se ele tem que ir resgatar uma pessoa no umbral, tem que ir lá retirar um espírito. Pode ter 50 espíritos em volta se lamentando. Ele não vai se corromper emocionalmente. Ele vai cumprir a missão. É para resgatar esse? Então vamos resgatar esse. Ah, ele é mal por causa disso? Não. Porque se ele se corromper emocionalmente, ele entra na vibração e fica ali. Ficou claro? A sua energia, ela é muito firme, ela é direta e intensa e transformadora. Enquanto os outros orixás e outros guias vibram em planos mais sutis. Os Exus trabalham na fronteira espiritual, onde a luz encontra a sombra, purificando, ordenando e reequilibrando o fluxo energético. Eles também são aplicadores da lei divina, que fique claro. Os Exus trabalham com elementos.
materiais que canalizam e potencializam as suas vibrações. Então, como eles mexem com energias densas, eles necessitam, né, manipular alguns elementos e até coisas materiais para retirar essa energia para que possa ser utilizada. Então, através de quando ele utiliza o fogo, ele está ali buscando purificação, movimento e transformação. Quando ele usa o elemento terra, está procurando estabilidade, ancoragem e absorção de energias. Elemento ar, comunicação, pensamento e fluidez energética. Elemento água, limpeza emocional e transmutação. E o elemento metal para corte e firmeza espiritual. Então é muito comum a gente ver ali os Exus utilizando metais. Pode ser facas, adagas, punhais, tridentes, porque eles necessitam da energia do elemento ferro, metal, para realizar cortes energéticos. Então esse é o porquê de utilizar isso. Não é porque ele precisa de uma faca ou do punhal, ele precisa do elemento. E onde se encontra esse elemento? O que que é um elemento de corte? Que a gente conhece, é uma faca. Então, ele precisa de uma representatividade de faca que possua o elemento metal para ele poder utilizar essa energia. E quais funções, né, essas entidades exercem no mundo espiritual? Então, eles podem exercer a função de guardião, que protegem pessoas, médiuns, casas e trabalhos espirituais contra os ataques, né, de obsessores ou demandas negativas. Ele pode ser um transformador. Ele queima, desmancha, neutraliza energias densas e magias negativas e restabelece o equilíbrio. Ele pode ser um agente da justiça. O que que é isso? Ele vai trabalhar com a lei kármica, devolvendo a cada um o que lhe é devido, com base na justiça divina. Por isso que ele é um aplicador da lei divina. Não importa se é João, Maria, José ou Fernanda. Se ele tiver que aplicar a lei, ele vai aplicar sem corromper a sua emoção. Ele também pode ser responsável por comunicações, então ele facilita a comunicação entre planos espirituais, sendo mensageiros entre guias, orixás e humanos. Ele é um desbloqueador de caminho. Então ele desata ali nós energéticos que possam estar impedindo o seu progresso e abre as estradas da evolução e da prosperidade. Vamos falar um pouco sobre a conduta moral. Apesar de sua aparência firme e linguagem popular, às vezes provocante, às vezes sendo cômico, falando palavrões, tá? Isso não muda o seu valor moral, que é altíssimo. E ele tem um profundo senso de justiça, lealdade e ética espiritual. Eles não fazem o mal, como o preconceito popular muitas vezes propagou. Ao contrário, eles combatem o mal, enfrentando energias que poucos espíritos têm força para lidar. A sua postura pode ser austera e desafiadora, pois trabalham com verdades e correções. O Exu ensina o ser humano a assumir a sua responsabilidade por seus atos e agir conscientemente e respeitar as leis espirituais. Então, dentro disso que a gente falou, eu trouxe alguns exemplos, né, de alguns Exus para que a gente possa entender, né, todo esse contexto. Então, a gente vai começar aqui falando sobre o Exu Tranca-Rua. Claro que isso aqui é uma visão minimalista, né? Temos, ele pode atuar em diversos reinos, né? E isso vai mudando o nome dele. Então, aqui a gente vem como, vamos dizer assim, o Exu Tranca-Ruas básico do que ele trabalharia, tá? Então, a função dele, ele é um guardião dos caminhos e protetor dos terreiros. Então, 99% dos terreiros vai ter um tranca-rua lá, ou de frente, ou auxiliando quem está de frente. Ele é do reino, né, das encruzilhadas e portais energéticos. Seu elemento é fogo e terra. Cores, vermelho e preto. Qual é o seu aspecto espiritual? Ele é o grande sentinela das passagens, tanto físicas quanto espirituais. Então, ele é responsável pela passagem dos portais energéticos, abertura e fechamento. Ele é um guardião de giras e costuma ser o primeiro a se manifestar nas sessões de Umbanda, pois sua presença autoriza o trabalho espiritual e protege o terreiro contra forças negativas. É também um Exu da justiça e ordem, que ensina responsabilidade, disciplina e respeito pelas leis espirituais.
E aí ele pode ter outras características. Ele pode ser um Exu tranca-rua das almas, porque aí ele trabalha nas encruzilhadas e também dentro dos cemitérios. Pode ser um Exu tranca-ruas, sete caminhos, sete encruzilhadas. Então são diversas áreas que ele pode atuar também. Aqui é só uma referência genérica para que a gente possa entender a energia básica que ele movimenta e o que ele representa. Exu Caveira. A sua principal função, ele é o guardião dos cemitérios e condutor das almas. Ele atua nos campos santos e portais da morte. O que é o Campos Santos? Gente, é o cemitério. Ali é uma terra santa, é uma terra de renovação, é uma terra de renascimento, é uma terra de libertação. Então é um campo santo. Seus elementos são a terra e o ar, cores preto e branco, e o aspecto espiritual. Então ele trabalha no campo da morte e da transformação. Ele atua conduzindo os espíritos desencarnados que estão perdidos e ajudando-os a encontrar a luz e o encaminhamento. Ele é um Exu de extrema seriedade e autoridade. Muitas vezes ele é muito temido por sua energia densa e profunda, mas é um grande agente de libertação espiritual. Ele age cortando magias, demandas e obsessões que envolvem eguns, alguns espíritos ali mais teimosos, vamos dizer assim. Exu Marabô. Sua função principal, ele é um Exu ligado à justiça, disciplina e correção moral. O reino dele é os cruzeiros de estradas e encruzilhadas, elementos fogo e metal, cores vermelho e dourado. O Exu Marabu é um dos Exus mais respeitados e cultuados na Umbanda. Ele representa a força da verdade e de correção. Ele é justo, firme e direto. Trabalha cortando falsidade, injustiça e desequilíbrio moral. Nas giras, sua energia é altiva e serena, transmitindo sabedoria, autoridade e confiança. Ele também é muito ligado à prosperidade e à coragem, abrindo caminhos de superação e crescimento espiritual. O Exu Sete Encruzilhadas. Então ele é um guardião dos destinos e das escolhas humanas. Ele reina nas encruzilhadas múltiplas e cruzamentos vibracionais. Seu elemento é ar e terra, suas cores vermelho, preto e branco. Qual é o seu aspecto espiritual? Ele é um espírito de altíssima hierarquia. Ele é ligado ao domínio das sete direções sagradas. Então, por que que ele é sete encruzilhadas? Porque é as direções: norte, sul, leste, oeste, cima, baixo e centro. Então, ele simboliza a sabedoria das escolhas e equilíbrio entre os caminhos possíveis da vida. Ele é o Exu dos grandes portais e decisões kármicas. Então, atua abrindo ou fechando caminhos de acordo com o seu merecimento. Então, ele consegue ali, conforme o seu merecimento, ir mudando o direcionamento do seu karma. E ensina a ter discernimento, paciência e propósito. O Exu Veludo. Ele trabalha com autoestima, sedução e encantamento. E ele está no reino dos cruzeiros, bares, zonas da noite e campos vibracionais ligados ao prazer. O elemento é fogo e o ar, e as cores vermelho e roxo ou vinho. Exu Veludo é o mestre do magnetismo e do poder pessoal. Ele trabalha no campo das emoções, da sensualidade e da autoconfiança. Ensina a pessoa a reconhecer seu valor, expressar sua força interior. Também atua equilibrando excessos emocionais, vícios e paixões desequilibradas. Sua vibração é elegante, persuasiva e envolvente, mas sempre dentro da lei. O Exu Tiriri. Ele é o mensageiro rápido e guardião dos médiuns. Seu reino são estradas e encruzilhadas, elementos fogo e metal, cores vermelho e prata. O Exu Tiriri ele é conhecido por sua agilidade e rapidez, pois é um mensageiro muito veloz, que leva e traz os recados entre os planos espirituais e os humanos. Costuma ser muito próximo dos médiums, ajudando-os a desenvolver comunicação mediúnica e clareza, com clareza e segurança.
Sua energia é vibrante, dinâmica e jovial. É também excelente em abrir caminhos profissionais e materiais, sendo um Exu de realização. O Exu do Lodo. Sua principal função: purificação de energias densas e transmutação vibracional. Ele atua nas zonas aquáticas e lamacentas, né, do umbral, que são locais de purificação energética. É, pensamos assim, quando a pessoa está lá no fundo do poço, né, mas pode brotar uma flor, uma luz, e ele está ali para transmutar essa energia e resgatar. O trabalho dele é esse. Ele trabalha com limpeza de energias pesadas, aquelas que se acumulam em pessoas, ambientes e até locais espirituais contaminados. É um Exu discreto e profundo, que absorve a negatividade e a transmuta em equilíbrio. Ele ensina que do caos nasce a vida e que mesmo a lama é sagrada, pois dela brota o renascimento. E aí eu botei algumas definições aqui, né, no meu pensamento. Então, o Exu, ele representa a força da ação consciente. Enquanto outras linhas espirituais ensinam o amor, a caridade e o perdão, o que que o Exu ensina? Te ensina a ter responsabilidade, limite e consequência dos seus atos. Isso é muito importante. Ele mostra que cada um escolhe, cada escolha gera um resultado. E que o verdadeiro poder espiritual vem da coerência entre o que se faz, se pensa e se sente. Não adianta eu fazer o bem e pensar o mal e me sentir mal, né? Então eu tenho que fazer uma escolha coerente. Portanto, o Exu não é o mal, ele é o nosso espelho do que a gente é. Ele somente devolve ao ser humano o reflexo da sua própria energia, para que possa aprender a evoluir e crescer em consciência. Então, quando você pede o mal ao Exu, lembra que ele é o mensageiro? Ele só vai encaminhar a sua energia. Você que está fazendo mal. Mas ele vai ser o primeiro a trazer quando você tiver que colher os seus frutos. E ele vai trazer de volta a lei kármica, a lei do retorno. Então, cuidado com o que você peça, porque ele é o teu espelho, ele vai trazer de volta o que você desejou. E o que eu aprendi me conectando com o meu Exu? Cara, que toda mudança necessita de caos. Então, se você pedir mudança para o Exu, tá bom, ele vai te trazer mudança. Só que ele vai te virar de cabeça para baixo para ver se você realmente mudou. Entenda? Ele vai te derrubar, vai lá quebrar tuas pernas para você começar a aprender a andar de novo, tá? Ah, e ele é mal por isso? Não, ele tá te trazendo mudança. Vamos pensar por esse caso. Que toda ação tem uma reação. E o mais importante, que é preciso quebrar paradigmas para reconstruir um novo eu. Então, para eu reconstruir um novo eu, para eu ter a mudança, né, eu tenho que quebrar meus paradigmas. Então, por isso que ele faz o caos na sua vida, para você quebrar os seus paradigmas, mudar seus pensamentos sobre algo ou alguma coisa. Então, gente, espero que tenham gostado. Esse é o nosso material de hoje que eu trouxe para vocês. Nós vamos fazer agora uma série, né? O nosso próximo vídeo nós falaremos sobre os caboclos. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar para que esse material possa chegar a cada vez mais pessoas. Um abraço!